vamos adentrar aqui na nossa temática. 5 dicas para você aí deslanchar na sua entrevista de trabalho e chegar numa entrevista com uma segurança maior, ter maior aptidão ali para falar, né, das suas expertises, suas habilidades. A entrevista, como eu vinha falando, é um ponto, é uma etapa do processo seletivo que deixa muitas pessoas preocupadas. Tem aquela questão do nervosismo, que é muito comum, principalmente quando eu estou ali conduzindo algum processo seletivo. É comum ter candidatos que dá aquele famoso branco, não conseguem falar, mas por que isso acontece? Acontece porque falta uma preparação anterior para aquela etapa, né? Para a pessoa estar ali, ela precisa se preparar. E o autoconhecimento eu sempre coloco como o principal apontamento que é preciso que nós tenhamos para conseguir falar de você, né? Falar das suas expertises, falar dos resultados que você gerou, das suas principais habilidades, daquilo que você quer gerar para a organização e como você vai fazer isso, né? Tudo tem que ter uma coerência na sua fala, nas suas ações, para você conseguir de fato vender o seu peixe. A entrevista é um momento de venda, assim como o currículo, o LinkedIn, você tem que se posicionar com esse intuito de estar vendendo o seu produto pessoa. Eu sempre falo aqui com vocês sobre essa questão do produto pessoa, porque você é um produto e estar todo momento na vitrine, né? O seu currículo, o seu LinkedIn, uma vitrine onde você está se expondo ali a todo momento, expondo as suas competências profissionais, né? Falando das suas vivências, das suas realizações e também buscando ali alcançar o teu objetivo fim, que no caso de vocês que aqui estão, é uma nova oportunidade no mercado de trabalho, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei aqui como sendo o primeiro tópico, o treinar para a conversa, que a entrevista ela é uma conversa e você precisa tranquilizar, já trabalhar na sua mente que você está indo para uma conversa. Claro que vai ser uma conversa ali, investigativa, que o recrutador ele vai procurar validar, né, as informações que você trouxe ali no teu currículo, validar isso por meio de algumas perguntas e que você tem que responder de forma mais assertiva. E você só vai conseguir fazer isso quando você se preparar anteriormente. Ah, Paulo, e como eu faço para me preparar? E a questão do nervosismo, por exemplo, você eu coloquei aqui 2 pontos, o espelho e o celular. Você pode utilizar o espelho da sua casa para você começar a treinar. Falar em frente ao espelho, aí você pega ali uma gama de possíveis perguntas que o recrutador possa fazer para você, e aí você vai se questionando e respondendo frente ao espelho, com aquele olho no olho, né, olhando para você mesmo. Por quê? Você vai perder a vergonha. Isso é muito bom, é uma prática bem assertiva e que vai lhe ajudar muito nesse quesito de eliminar esse nervosismo na hora de falar e você conseguir falar de forma mais assertiva, de forma mais objetiva. Tem pessoas que acabam falando até demais na entrevista, é um outro cuidado que a gente tem que ter. Você não pode falar nem de mais, nem de menos. Precisa falar de forma ponderada, né? Equilibrada para vender o teu peixe. E o celular hoje é uma ferramenta que tem N funções, e uma delas, no caso aqui do treinamento para a preparação para a entrevista, você pode gravar vídeos. As entrevistas hoje têm ocorrido muito no meio online, né, virtual. E essa preparação vai lhe ajudar ainda mais você ter essa familiaridade com a câmera, com o telefone, como se posicionar, né, como se portar naquela situação, e aí você pode gravar os vídeos, depois você vai rever como você falou, se você falou assertivamente, já pode analisar também a questão do seu comportamental, né, de como você está se comportando ali na entrevista, do seu corpo também, a forma que você está gesticulando, se movimentando, tudo isso vai contar. E com essa gravação, você vai ter a possibilidade de depois analisar ponto a ponto e ver em qual situação você precisa melhorar. Se precisa falar um pouco mais lento, ou você precisa acelerar mais a fala, falar um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Tudo isso você precisa analisar e esses mecanismos vão lhe possibilitar essa análise. Então, são coisas bem simples. Você analisar um espelho, um telefone, todos nós, hoje a maioria das pessoas possuem. Quem não possui, peça um amigo para gravar, peça um familiar para gravar. O importante é que você se prepare, encare a entrevista da forma assertiva, com a preparação prévia.
aí você vai ver que vai surgir o resultado. Você não vai gerar aquela frustração de estar sendo chamado para a entrevista e não conseguir avançar no processo seletivo ou não ser, de fato, efetivado naquele cargo em que você se candidatou e está ali participando do processo. Conhecer a fundo a empresa da vaga. Outro ponto, não adianta você se candidatar à oportunidade de trabalho e ir para a entrevista se você não souber falar da empresa, não conhecer a empresa. Tem candidatos que chegam na organização e não sabem nem qual é o segmento em que a empresa atua, aí complica. É muito complicado. Como você vai vender as suas competências para uma empresa que você não sabe nem qual é o objetivo da empresa, o que ela faz, qual é a razão dela existir? Aí você precisa usar todos os mecanismos que estão à sua disposição para você conhecer mais a empresa. A internet é um deles. Você ir visitar o site da empresa, visitar lá a missão, visão e valores, pesquisar se a empresa for uma empresa de renome, com certeza ela terá aí matérias, né, publicadas em alguns jornais. Você pode analisar, ver se teve alguma premiação, analisar como essa empresa tem se movimentado no mercado durante o tempo de existência. Tudo isso vai te dar indicadores para você ser bem assertivo na hora de vender o seu peixe. Você vai vender o seu peixe de forma bem direcionada. Por quê? Você conhece a empresa, você sabe a razão da empresa existir, você sabe se os seus valores estão ligados com o dela e você vai fazer essa venda bem alinhada, né, adequadamente. São pontos que devem ser levados em consideração, mas não se prenda somente ao site da organização ou essas matérias que são vinculadas aí em algumas mídias. Você precisa também conversar com alguém que já tenha trabalhado nessa empresa, ou uma pessoa que já esteja trabalhando também, para você entender de verdade como é a cultura, o clima dessa empresa, como os colaboradores são tratados, que é um outro ponto também que você precisa levar em consideração. Não adianta você estar aí buscando uma nova oportunidade no mercado e querer se recolocar de qualquer forma. Eu sempre falo, a recolocação profissional ela precisa ser assertiva. Você passa um tempo se dedicando à sua recolocação, o que não é fácil. Buscar trabalho é um trabalho e você não pode errar. Você precisa minimizar ao máximo essa possibilidade e ser o mais assertivo possível para você entrar numa organização onde você consiga exercer a sua função, consiga ter a sua satisfação de acordar todos os dias, né, motivado para ir para a organização e executar o seu trabalho, fazer um trabalho bem feito, gerar resultado para a empresa e gerar um retorno para si. Porque se você entra numa empresa por desespero, você acaba ficando 1, 2, ou nem passa na experiência, já pede demissão ou a própria empresa te desliga, porque não vai haver esse casamento, né, de cultura, fit cultural, e você não vai se adaptar àquela realidade, àquele contexto daquele cargo. Pesquise sobre a empresa, se atente a esses pontos que você vai conseguir se vender melhor na entrevista. A vestimenta, vá com a vestimenta adequada. A maior parte das pessoas que me contatam hoje para saber de processos de entrevistas, né, elas me questionam, Paulo, mas qual é a vestimenta adequada para uma entrevista? O que eu sempre falo, você precisa, com essa análise que você faz da empresa, você já passa a conhecê-la. E aí você vai ter a oportunidade de visualizar como os colaboradores daquela empresa se vestem. Se é uma startup, a vestimenta daquela empresa, as pessoas lá se vestem, homens, bermuda, tênis, uma camiseta, algo mais informal. Se a empresa, se os colaboradores da empresa se vestem dessa forma, é mais adequado que na hora da entrevista você também esteja alinhado com aquela realidade daquela empresa. Por quê? Você já vai passar vai ter uma certa conexão com a empresa. Agora, se é uma empresa mais formal, onde os profissionais estão ali de terno e gravata, não faz sentido nenhum você ir para uma entrevista estando ali, por exemplo, de bermuda, no caso dos homens, né? E uma roupa mais informal. Não vai casar, vai ficar muito desconexa a situação e você vai acabar perdendo ponto aí na hora da entrevista. Por isso, analise como os colaboradores da empresa se vestem e procure estar alinhado com essa situação. Outro tópico aproveite o momento para saber mais sobre a empresa. Na hora da entrevista, você precisa ter algumas perguntinhas ali já mapeadas para você fazer para o recrutador. Essas perguntas vão sinalizar o seu interesse, vai reforçar o seu interesse por aquela vaga em questão em que você está pleiteando ali.
poucos são os candidatos que ainda se atentam a esse ponto e fazem perguntas ali ao final da entrevista, por exemplo, para o recrutador. Quais são os desafios desse cargo, quais são as metas da empresa para o ano de 2021. Então, são coisas como essa que vai sinalizar para o recrutador o que você, de fato, está interessado na oportunidade, que você quer saber mais sobre a organização, que você quer fazer parte do quadro ali de colaboradores daquela empresa. Não deixe de mapear essas perguntas, deixar bem definidas para na hora da entrevista, possa ser que no momento ali da conversa com o recrutador, não precisa ser necessariamente no fim, né? Que alguns recrutadores eles já fazem, você tem alguma pergunta para mim, possa ser que ocorra essa situação, mas ao longo da entrevista possa surgir alguma brecha ali que você pode encaixar uma pergunta também nesse sentido, reforçando aí o seu interesse por aquela vaga. O nosso último tópico aqui é mantenha se você chegou até a entrevista de trabalho, é porque o seu currículo é um currículo assertivo. O seu currículo foi um currículo atrativo para aquela empresa, para aquela vaga em questão. Por isso que toda a sua fala tem que ser baseada em cima daqueles tópicos, daquelas expertises, daquelas experiências que você elencou no seu CV. A venda está ali, os indicadores que você vai utilizar para a venda está no seu currículo.